Amém? Amados, vamos abrir nossas Bíblias em Josué, capítulo 7. Josué capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. Amém? Mas os filhos de Israel foram infiéis no tocante às coisas condenadas. Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou uma das coisas condenadas. Assim a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Ora, enviou Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avé, ao oriente de Betel. Ele disse: subi e espiai a terra. Então subiram aqueles homens e espiaram a Ai. Quando voltaram a Josué, lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai, e não fatigueis ali a todo o povo, pois são poucos habitantes. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai, que feriram dele uns 36. Perseguiram desde a porta até Sebarim, e derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde. Os anciãos de Israel fizeram o mesmo e deitaram pó sobre as suas cabeças. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste a este povo atravessar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Oxalá nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Ora, Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então o que farás ao teu grande nome? Disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Amém? Deus eterno, Pai querido, fala conosco esta noite, através da tua palavra, para que venhamos aprender de ti e nos edificar em ti, Senhor, e ver a tua seriedade, ver, Senhor, o teu amor e o teu zelo para conosco, Senhor, e o teu verdadeiro juízo. Fale conosco nesta noite, nós te clamamos e te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, amados, diante do Senhor. Queridos, aqui está uma passagem falando sobre Acã e o pecado
de Acã, a infidelidade de Acã diante de Deus, porque olhou para as coisas materiais, fazendo valer alguma coisa que fosse de algum valor na terra, e achou que com aquilo fosse tirar algum proveito, e não se importou com a aliança do Senhor seu Deus. E nós aprendemos que a obediência a Deus está acima de tudo, está a nossa maior riqueza, porque existe um mistério na vida do servo de Deus. A vitória de um servo de Deus está acima de tudo na obediência dele a Deus. Não há nada nessa terra que possa ter algum valor de fazer alguém feliz ou próspero se não obedecer a Deus. Principalmente para aqueles que são chamados pelo Senhor para ser dele. Porque quem é chamado, tem um chamado de Deus, quem tem a fé de Deus, de ser de Deus, todo o seu bem nessa terra provém de Deus. E não precisa ficar preocupado com as coisas materiais. Tem que ter a preocupação se está ou não obedecendo ao Senhor. Porque na obediência ao Senhor está a sua vitória. Todos os nossos pais na fé foram assim. E até hoje é assim. Uma certa vez, acho que há uns 3 anos atrás, vieram me dar uma notícia que eu não esperava. De uma igreja que eu admirava, pela compostura, a doutrina e o número do crescimento. Achava bonito e admirava e sempre gostei. E no dia que eu soube que não havia um bom testemunho da parte do grande líder, eu chorei. Eu chorei porque a gente estava fazendo uma visita em um lar, um culto em um lar, e lá eu soube dessa história e eu chorei. Eu chorei porque é o nosso povo na terra. Todas as igrejas evangélicas, as que são verdadeiramente evangélicas, que professam o nome do Senhor para nós com fé, amor e verdade, são nossos irmãos. São de outras denominações, mas são o nosso povo. Nós somados somos o povo de Deus. Não é, pastor Carlos? E não é glorioso para nós, nem é motivo de alegria, saber que a liderança de uma denominação, ou A ou B, que são dos nossos, esteja em pecado. Porque é uma derrota no povo de Deus, é uma derrota para a gente também. E por isso que eu chorei. Eu chorei por causa do número de pessoas que está 5, 6 mil pessoas, 8 mil pessoas seguindo uma denominação. Para mim é importante. É o povo de Deus, é o meu povo. E se esse povo acontece uma coisa dessa, alguns são conscientes, mas não é todo. Tem um grande número de gente sofrendo, que é o nosso povo na terra. Nós temos grandes representantes do Evangelho, na classe média e alta. Nós temos pessoas que eu não sou seguidor. Eu sou seguidor de Jesus Cristo. Mas é um povo que me representa, são os líderes que me representam, que falam sobre a ciência e a medicina, falam sobre a formação do ser humano cientificamente,
no ventre materno, que já é um ser, e que é contra o aborto e defende a palavra, para mim é importante. São os nossos líderes que estão falando do evangelho, defendendo a criação do nosso Deus, que o homem nasce homem, mulher nasce mulher, e que o ser humano, quando está formado no ventre materno, já é um ser humano, e que o aborto é um crime. Então isso é importante para a gente. Quando líderes evangélicos combatem o pecado, a prostituição, o erro, o roubo, se abstêm de grandes lucros na política e na mídia, preferindo ficar com o Senhor, para mim é motivo de orgulho. Para mim é motivo de satisfação. Tem mais um líder, mais um ministro do Senhor verdadeiro, combatendo o pecado. Isso é importante para mim, entendeu? Porque existem muitas pessoas, servos de Deus, em bancos de igreja, famílias, que vêm por fé. Esperança de um conserto, esperança de uma fidelidade diante de Deus, que quer um conselho de um ministro, de um pastor, que confia que é sincero, confia que é um representante de Deus. Isto é de Deus. O ministro do evangelho do Senhor, que prega a palavra, que ensina, que educa, ele tem que estar com a vida no altar, para a honra e glória do Senhor. E Josué tinha líderes em Israel do seu lado, para conduzir a Israel, que estava na frente de rebanho, com ele, e o Acã, ele viu uma cunha de ouro, ele disse que viu e gostou, viu no despojo uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, e 50 peso de 50 ciclos. E ele cobiçou, tomou para si, e então escondeu na terra, no meio das minha tenda, a prata debaixo da capa. Ele escondeu. Está escrito no capítulo 7, versículo 21. Ele escondeu. E não disse a ninguém, ninguém sabia. Josué confiou o povo, mandou em torno de 3.000 homens atacar a cidade de Ai, que era uma conquista dada por Deus. E eles foram, e quando chegou lá, morreram 30 homens inocentes, pastor Carlos. 30 guerreiros do Senhor inocentes, que estava com a vida no altar. E por causa de um que cobiçou, que pegou o despojo amaldiçoado para si, porque valia dinheiro. Tem muito dinheiro na sociedade, tem muito dinheiro neste mundo que é amaldiçoado para a vida de um servo de Deus. Não pode fazer aliança nem com A nem com B, saindo da palavra. Não pode sair por aí pregando o evangelho, cobrando caro, cobrando dinheiro, fazendo campanha de cura e libertação e recebendo dinheiro em troca. Porque na Bíblia está escrito: de graça recebei, de graça dai. Dízimos e ofertas voluntárias é o que é arrecadado de Deus para o sustento da igreja. E não campanhas de troca de valores. Valores espirituais por valores financeiros. Não dá. Entendeu? Fazer da igreja um curral eleitoral para político, para poder receber coisas materiais para a vida particular do pastor. Não pode. A vida do pastor tem que viver em sinceridade com a sua família, com a sua esposa, para poder ele ter o bom depósito de Deus, que eu chamo de arfós, que é
Quem conhece de cavalaria, de andar, de montaria, sabe o que é um arfoge? Que bota a sela, e em cima da sela bota o arfoge, que parece um capacho, que tem uns bolsos internos, que guarda as mercadorias que ele volta da feira para a família. Que ninguém sabe o que vem ali. Ele comprou com o seu dinheiro, é sincero, é bom colocado ali para o ladrão não levar, para ele levar para a sua família. Então é como o depósito pastoral. Um pastor, ele tem que ter idoneidade para não quebrar o decoro pastoral do santo homem de Deus. Os segredos que é contado ao pastor, ele tem que preservar, tem que ser sincero, tem que ser leal para apresentar a Deus e ter comunhão com Deus e honrar o seu rebanho com a sua vida no altar do Senhor. Honrar a sua esposa, honrar os seus filhos, para que todos tenham o testemunho do próprio lar, do próprio varão, servo de Deus, ou varoa, serva de Deus. Porque isto é honroso. E aqui esses homens perderam a vida. Josué, quando soube disso, rasgou as suas vestes. Os anciãos que carregavam a arca do Senhor rasgaram as suas vestes, jogaram terra na cabeça de desgosto. E aí quando falou com Deus, Deus disse: levanta. Levanta a boca do pó, faz um recenseamento no povo e examina o povo. Você vai ver onde é que está o pecado. E aí quando ele ajuntou o povo por família, que chegou na tribo de Acã, no versículo 19, então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te, dai glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Declara-me agora o que fizeste, e não me ocultes. Respondeu Acã a Josué, versículo 20: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e eis o que fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei, tomei-o. Então, escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a capa debaixo, e a prata debaixo da capa. Então Josué enviou mensageiro e foram correndo à tenda, e realmente tudo estava escondido na tenda, a prata debaixo da capa. Tomaram aquelas coisas do meio da tenda e os trouxeram a Josué. E os filhos de Israel as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele, tomaram a Acã, filho de Zerá, a prata e a capa e a cunha de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda, e tudo que tinha, e levaram ao vale de Elcô. Disse Josué: porque nos perturbaste, hoje o Senhor te perturbará. Então todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimaram-no a fogo. Levantaram sobre ele um grande montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, por isso se chama aquele lugar o Vale de Elcô, até o dia de hoje. Então veja que coisa séria é um prejuízo de uma infidelidade de um servo de Deus para com Deus, e aquela família, aquele rebanho que aquela pessoa pertence. Todos serão atingidos pelo seu pecado. Você vê que aqueles 30 homens que morreram naquela guerra ao atacar a cidade de Ai,
nenhum estava em pecado. Por que Deus faz assim? Porque Deus considera o seu povo como família, como nação. Hoje, por exemplo, nós temos espalhados os ministérios. Cada ministério é uma família diante de Deus, que o Senhor vai cobrando de cada um, mediante o que aquela família é conduzida na sua presença, na sua palavra. O que estiver em pecado, o Senhor vai mostrando uma decadência naquela família por causa daquele pecado. E o líder tem que entrar na presença de Deus, clamando ao Senhor, porque para o líder, nenhum é menor do que o outro, nem é maior do que o outro. Apresenta a Deus: Senhor, estão aqui os filhos que tu me deste, e que nós militamos na tua obra. Se está acontecendo algum mal em nosso meio, que está ceifando vida de alguém, está acontecendo algum mal, o Senhor nos mostra, tem misericórdia. E o Senhor então vai mostrar para socorrer, para que não haja mais aquilo, e aquela igreja, aquela denominação, aquele ministério, Deus o abençoe. Por isso que Paulo, aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 24, Paulo disse: em nada tem na minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Então, irmãos, nós somos uma família de Deus. Todos nós somos representantes desta família. Todos nós temos em nosso corpo as marcas do sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque nós temos que defender o Evangelho. Nós estamos com uma doutrina, como eu falei no estudo de terça-feira, que não é uma doutrina do ministério, é a doutrina do Senhor Jesus Cristo, que nós temos em nosso corpo a marca, o testemunho, e temos que andar em comunhão, como diz 1 João 1,7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, irmãos, vamos procurar sentir uns aos outros, sentir amor, sentir comunhão. O que é sentir amor e é sentir comunhão? É quando algum dos nossos estiverem esfriando na fé, todos os outros têm que orar, têm que buscar. Quando se encontrar, quando ver, não corte a rua, não corte o caminho, dá um sorriso, dá uma palavra, estende a mão. É o nosso povo, é a nossa gente, é a nossa casa, é a nossa família. Quanto aos outros ministérios, que faz parte da nossa nação santa, mas é dividido em famílias de ministério. Os outros também a gente vai ter zelo, vai ter cuidado, vai interceder a Deus, clamar, pedir a Deus. Se o pecado está no líder, Senhor, tem misericórdia de tal ministério, tal denominação. Faz com que haja, Senhor, a mudança do líder, para que o povo continue na credibilidade, para que o testemunho do teu evangelho não venha sofrer penalidade de descrédito,
por muitos que te procuram com sede de justiça e encontram mau testemunho através de um líder e se decepcionam com o evangelho. Senhor, tem misericórdia. Irmão, só Deus sabe o quanto custa um ministério para existir. Todos que levantaram um ministério, de todas essas nossas igrejas que existem, os primeiros pais na fé, foram homens sinceros, homens humildes, homens que choraram, homens que clamaram, homens que tinham calo nos joelhos de buscar ao Senhor e amor pelas almas. Hoje segue os líderes, dando continuidade, porque tem muitos ministérios de nossas igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, que vem de 820, 860, 920, 950, 960, que hoje existem, são grandes ministérios. Às vezes você sabe de uma coisa ou de outra que não está assim, que não está andando bem, mas vamos clamar a Deus e pedir misericórdia. Já tem estudos e vídeos de estudiosos, de rabinos de Israel, já confirmando a maior segmento do judaísmo, dos rabinos mais famosos de Israel, que agora de 2021 para 2022 está se apresentando o Yoshua HaMashiach, que é o Cristo de Israel que está aparecendo. Já tem, que está para se manifestar. Com certeza é o anticristo. Se isso que está na grande mídia aparecendo aí, estudiosos, declarações, que está para aparecer o Yoshua HaMashiach, que não é o Jesus Cristo que morreu e ressuscitou, é um outro que vem da nação de Israel, pode saber que é o anticristo. Logo depois que ele aparecer, ele vai apresentar a besta que vai surgir da terra. Que vai ser verdadeiramente o início do princípio das dores. Que tudo que está acontecendo é um prenúncio, como o prelúdio de um grande acontecimento. Olha, que em todo movimento, que a libertação de Deus, que a conquista de um povo de Deus, como foi no tempo de Moisés, saindo do Egito, terminou de passar pelo deserto. Que aconteceu isso com Josué. Antes de acontecer, se levantaram Coré, Datã e Abirão. No capítulo 16 de Número. Que foi aí, o Deus que nós servimos ainda é o mesmo Deus. Não se engane não. Esse Deus que você conhece, Ele é o Deus da vida. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma a vida. Ele é o Deus da nossa salvação eterna. E veja o que aconteceu. Número 16. Coré, filho de Gizá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben, e encheram-se de presunção. E se insurgiram contra Moisés, juntamente com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação,
respeitados nas solenidades, homens de posição. Procuraram fazer uma sedição com pessoas importantes que tinham nome entre o povo. Não era 250 pessoas, 250 líderes. Esses tinham famílias. Esses eram representantes do povo. E tinha muita gente com eles. Versículo 3. Ajuntaram-se contra Moisés, contra Arão, e lhes disseram: basta, toda a congregação é santa. Todos eles são santos. E o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isto, caiu sobre o seu rosto. Então disse a Coré e a todos os seus seguidores: amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo, que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, Coré, e todos os seus seguidores: tomai o incensário e ponde nele fogo e incenso. Amanhã, perante o Senhor, o homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo, e vos é suficiente, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: ouve agora, ó filho de Levi, porventura pouco é para vós que Deus de Israel te tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de fazer do serviço o tabernáculo do Senhor, e está diante da congregação para servir-lo? Vou passar para o versículo 12. Moisés então mandou chamar a Datã e a Abirão, filho de Eliade, e eles, porém, disseram: não subiremos. Porventura é pouco nos fazeste subir de uma terra que emana leite e mel para nos matar neste deserto? Senão para também totalmente nos assenhoreares de nós? Vou passar para o versículo 27. Levantaram foice do redor da tenda de Coré, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta de suas tendas, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: e nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que não procedem do meu coração. Se estes morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados, como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer alguma coisa estranha, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens desprezaram ao Senhor. Acabando ele de falar todas essas palavras, o solo se fendeu sobre os pés deles, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, bens, como todos os homens de Coré, todos os seus bens. Eles e tudo que lhe pertencia desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu. Desapareceram do meio da congregação. Ouvindo o seu clamor, fugiram todos os filhos de Israel que estavam ao redor deles, gritando: que a terra não nos trague também. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Disse o Senhor a Moisés: diz a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que toma o incensário do meio do incêndio e espalhe o fogo, pois são santos.
Viu o que foi que Deus fez? Deus, aquele Deus, ainda hoje é o mesmo Deus. Não se engana não, que Deus tem poder. Deus fez e Deus faz. Deus faz coisa estranha. Perdão, desculpem. Estamos vivendo tempos do fim. Vocês vão ver atrocidades no meio do evangelho. Vocês vão ver prostituições, roubo, escândalo horrorosos no meio do evangelho. Mas eu glorifico ao Senhor, porque ainda tem muitos homens de Deus, em muitas denominações, que professam o nome do Senhor com fé, amor e verdade, e não se vendem por dinheiro, e se abstêm do pecado e de todo mal, porque são fiéis ao Senhor. Então isso me alegra. Ainda tem um povo com sede de salvação, que se sentam no banco da igreja, confiando na unção do Espírito Santo de Deus, em os seus representantes ungidos de Deus, pastores sinceros. Tem um povo que acredita, tem pastores que merecem, mesmo diante dessa devassidão que nós estamos vivendo. Meus amados e queridos irmãos, povo de Deus, ministros do Evangelho, diáconos, obreiros, irmãos, filhos e filhas, eu peço a vocês que perseverem nos caminhos do Senhor, busquem a Deus, confia no Senhor, porque Deus está olhando para nós. Deus abençoe a todos. E agora, ó amados do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus e o Senhor da glória, o Deus eterno, resplandeça o seu rosto sobre vós. Aleluia. Estenda as suas mãos e ordena as bênçãos dos altos céus sobre a sua vida. Receba a bênção do Senhor Deus na sua vida e glorifiquemos ao nosso grande e eterno Deus, que vive e reina agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a igreja. Eu amo vocês.